Eu não tenho estúdio. Será que eu posso ser um fotógrafo newborn mesmo assim? A questão é, eu não preciso. E eu vou explicar isso. Só que isso tem se tornado cada vez mais um obstáculo na vida das pessoas. Tem gente que está começando, tem gente que não começou ainda e que começou a montar estúdio antes mesmo de começar. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que o que acontece quando a gente investe um estúdio, por mais que você faça em casa, eu já vou explicar todos os detalhes aqui para vocês, por mais que você faça um estúdio em casa, no espaço que você tem, não é sem custo. Não tem essa de, eu não tenho custo nenhum. Tem sim, gente. Você vai ter que preparar alguma coisa. Você vai precisar olhar para isso. E você vai ter um custo financeiro, vai ter um custo de energia, vai ter um custo de tempo. E que pode ser que se você não fez nenhum ensaio ainda, chega na hora e você fala, isso não é para mim. Tem gente que desiste da fotografia newborn logo que começa por perceber que não é para ela. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que acompanha. Pesquisa, dá uma olhada. Se você sente que gosta, comece a trabalhar, a menos que você já tenha esse espaço, né? Comece a trabalhar na casa do cliente, entendendo como essa coisa acontece primeiro, né? Começa buscando conhecimento para que você consiga investir da melhor forma possível. Mas a gente vai ver todos esses passos aqui. Eu vou te explicar que obstáculo é esse, né? Por que isso é um obstáculo, né? Por que quando a gente fala de estúdio, isso tem se tornado um obstáculo na vida das pessoas? Tipo, eu não tenho estúdio, será que eu posso ser um fotógrafo assim mesmo? É o seguinte, eu, Bel Ferreira, eu comecei na fotografia em 2011, se eu não me engano, foi 2011, na fotografia no geral, 2011. A gente está em 2021, faz 10 anos. E na fotografia newborn, eu comecei em 2012, final de 2012. Meu primeiro newborn eu fotografei em final de outubro de 2012. Então, tem quase 9 anos, 8 anos e meio, quase 9 anos. Quando eu iniciei na fotografia newborn, eu não fiz nenhum test drive antes. Não fiz nada antes de ter feito um curso primeiro. Por quê? Primeiro porque eu não conhecia, eu não sabia, eu estava indo bem para a área de eventos e casamento e tudo mais. Então, quando eu conheci a fotografia newborn, eu entendi, eu olhei e falei, caramba, interessante isso, fiz um curso, me apaixonei, é isso que eu quero. E aí, o que eu fiz? Eu tinha que fazer um ensaio, mas eu precisava de algumas coisas, poucas coisas, para poder fazer o primeiro ensaio. E essas poucas coisas que eu tinha, eram coisas que eu tive que, entre aspas, improvisar, porque eu ainda não conhecia lojas, eu não conhecia nada. Então eu peguei, tipo isso, por exemplo, para fazer um wrap ou para fazer um paninho que a gente usa aqui, que hoje a gente tem lojas específicas para comprar, mas eu usava lenços e coisas, pegava especificamente para isso, não usava, não dividia o que eu uso, tipo, tira do pescoço e põe na criança, não é assim, gente. Mas para vocês terem uma ideia. E aí eu comecei atendendo na casa do cliente. Eu passei 1 ano da minha vida atendendo na casa do cliente. 1 ano. Por que eu escolhi isso? Por 2 razões. Primeira razão, porque eu não tinha dinheiro para fazer diferente. E segunda razão é porque eu precisava compreender como funcionava também, né? Antes mesmo de ter um estúdio. Mas o meu sonho nesse início já era ter um estúdio. E eu confesso que muito provavelmente se eu tivesse dinheiro eu começaria tendo estúdio. E não seria errado. Porém, eu teria errado muito mais se eu tivesse começado com o estúdio do que depois. E olha que eu errei ainda no primeiro estúdio, errei muito. E a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, eu passei por isso. De não ter estúdio para começar. Então, isso, gente, é um obstáculo que a gente cria na nossa frente. A primeira... imagina você agora, você tá com uma marreta, quebra esse obstáculo, que é uma pedra no seu caminho. Vamos quebrar essa pedra, porque não precisa ter estúdio para você ser fotógrafo newborn, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que ter essa noção, de que isso não é um fator fundamental. Eu conheço pessoas, eu tô dando um spoilerzão aqui, mas eu conheço pessoas que por escolha não têm estúdio. E são muito bem-sucedidas, conhecidas. Então, assim, estúdio é uma escolha, não uma necessidade. Isso tem que ficar claro para você. Então, gente, o que acontece? Existem pessoas que precisam ter um nível de certeza muito grande para agir.
E aí o estúdio é como se ele trouxesse esse nível de certeza. Eu fiz um estúdio, agora eu tenho que agir. É como se fosse assim. Mas é meio que errôneo a gente pensar dessa forma. Eu já disse que não tem certo e errado, mas o pensamento e a atitude de que eu só consigo se eu tiver um estúdio, isso está errado. Não está errado você fazer um estúdio para começar, se você tem condições de fazer isso. Mas, se você não tem condições e acha que não dá para se fazer de outra forma, esse é um pensamento que é errôneo mesmo, porque a gente não tem a necessidade de ter um estúdio para poder ser fotógrafo newborn. Então, como é que eu preciso agora entender? Como é que eu faço para superar esse obstáculo, né? Eu, por exemplo, como é que eu superei? Para mim, não ter estúdio não era necessariamente um obstáculo, mas por outro lado, a gente tem sempre ônus e bônus de todas as coisas que a gente decide fazer na vida. Se eu quero fotografar com uma câmera full frame ou com uma crop, eu tenho ônus e bônus, prós e contras em qualquer situação. Com o estúdio não é diferente, né? Ou sem ter estúdio não era diferente. Então, olha só, como foi para mim fotografar newborn sem ter estúdio? Foi desafiador. Primeiro porque naquela época, na minha consciência, ter um estúdio é resolver todos os meus problemas. E quais eram os problemas que eu tinha? Primeiro, a minha fotografia não era boa. E eu acreditava que se eu tivesse um estúdio, isso ia melhorar. Eu ia na casa do cliente, eu morava num lugar afastado em Curitiba. Muito, era do lado da favela, nada contra. Gente, eu tenho um carinho enorme pelo barraco. Vocês vão saber mais para frente, assim, de todos esses desafios que a gente passou. Mas olha, morava longe, então eu atendia clientes, e aí vem mais uma coisa que agora não tem nada a ver com a história, mas eu vou dar uma ramificada aqui, ó, com aquela questão de, na minha região não dá para cobrar mais. Eu não atendia pessoas que moravam na minha região, porque na minha região não dava para cobrar também. Eu atendia pessoas que estavam dispostas a pagar. Eu ia até as pessoas que estavam dispostas a pagar. Hoje as pessoas estão dispostas a pagar e vêm até mim. Mas antes eu não tinha como fazer ela ir até um barraco do lado da favela. Ela não ia me contratar se ela fosse até lá. Mas o meu escritório era onde? Na casa do cliente. Eu tinha até a maquineta de cartão. Eu fechava contrato com o cliente, eu pegava o carro, ia na casa do cliente, levava o contrato impresso, levava a maquineta para o cliente pagar. Ele pagava tudo antes naquela época. Porque eu tinha insegurança. Tipo, e se o meu cliente cancelar? Se ele não quiser mais nada comigo? Daí, né? Então vamos garantir aqui a situação. Então o meu estúdio era na casa do cliente. E aí, como eu morava longe, tinha ensaios que eu saía, por exemplo, o ensaio eu marquei 2 horas da tarde. Aí eu tinha que sair de casa 12h30, mais ou menos, dependendo do trânsito, 1 hora no máximo, porque eu não queria chegar cravado no horário, eu queria chegar um pouco antes, preparar tudo, tinha que aquecer o ambiente, dependendo do espaço, né? Eu pedia já nas orientações para deixar aquecendo, mas eu tinha que saber como é que estava. Então eu queria estar organizada para iniciar 2 horas o ensaio. Só que eu levava um tempão para fazer o ensaio, eu levava 5, 6 horas naquela época. Aí pegava trânsito para voltar. Começava 2 horas, lá pelas 6, 7 horas eu estava acabando o ensaio, pegava trânsito para voltar, às vezes chegava 9 horas da noite em casa. E aí, o que acontecia? Eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava tipo, meu Deus, e agora? Ônus e bônus. Qual era o custo que eu tinha? Tempo, desgaste de equipamento, gasolina e coisas assim. Eu não tinha que me preocupar com outras coisas, né? Então, assim, ó, eu trabalhava na casa do cliente, o meu escritório era na casa do cliente, marcava reuniões na casa do cliente, como eu falei, eu ia lá, fechava contrato, levava a maquineta, fazia tudo. E então, isso passou a ser um objetivo na minha vida, porque eu acreditava que eu queria ter um estúdio, era um sonho para mim, e eu queria realizar isso. Mas eu entendia que eu precisava, como é que eu posso chamar isso? Vou trazer para vocês algo que eu tive conversando há pouquíssimo tempo com a minha terapeuta sobre um determinado assunto. Não tem nada a ver com isso, mas o exemplo vai servir. E aí a gente estava discutindo. Eu estava discutindo algumas ações que eu precisava fazer, tanto eu quanto a Dani. Eram coisas de trabalho, mas a gente estava discutindo. Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Como é que a gente conduz isso?
Para variar, eu e a Dani estávamos discordando, né? Eu queria fazer, a Dani não queria fazer. E a gente ficava nessa discussão. Isso acontece em vários momentos da nossa vida e às vezes no contrário, né? Às vezes a Dani quer fazer, eu não quero fazer. E aí tem coisas que eu não quero fazer, que quando eu levo isso para terapia, a terapeuta explica assim: isso aí é a criança, a sua criança batendo o pé dizendo que não quer fazer, é a sua criança birrenta. Se você se colocar agora no papel de adulto, o que o adulto tem que fazer? O adulto tem que ir lá e fazer. Simples assim, é uma escolha. O adulto ele faz escolha, não fica lá. Adulto faz escolhas. E na nossa vida, muitas vezes a gente sai do papel de adulto e vai lá para o papel da criança birrenta, falando que nada dá certo, que nada funciona, ao invés de se colocar no adulto, assumir a responsabilidade, que é o seguinte: se eu quero fazer, vai me custar alguma coisa. Vai me custar energia, vai me custar tempo, vai me custar estudo. E eu tô falando exatamente do que eu queria fazer. Estar aqui com você hoje me custa muito. Porque eu tenho que fazer, e eu já falei para vocês várias vezes, eu precisei de uma pausa do 801 por um tempo, precisava descansar um pouco. Eu amo fazer o que eu tô fazendo, mas isso me custa muito. Muita energia, muito tempo, muito trabalho, muito estudo para poder trazer isso de uma forma organizada para você. Então, se eu escolho isso, se eu tô no papel de criança birrenta, vamos lá pensar no estúdio, né? Ai, não dá para fazer, ai meu Deus, é a criança birrenta. Eu tenho que me colocar no papel do adulto e entender que para eu estar aqui, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Nesse exato momento, eu tô renunciando a estar na minha casa, quentinha, confortável, não tomei banho ainda, tô aqui, fiz live de manhã, fiz 801, tô o dia na função, organizando as coisas aqui no estúdio. E entre algumas lives e outras, eu vou ter ensaio, então eu vou ter que desmontar tudo que a gente monta aqui para poder fazer a live e depois montar de novo. Ou seja, se eu escolho estar aqui, eu tenho um custo, de alguma forma, de estar aqui. Mas isso, de algum outro modo, me traz prazer. Então eu tenho que trazer esse equilíbrio. Da mesma forma como quando a gente pensa lá na questão de estúdio. Se você resolve investir num curso, o adulto vai lá e fala: eu vou dar um jeito, eu vou pagar, eu vou conseguir. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu durmo em pé, mas eu vou fazer. A criança vai dizer o quê? Ai, não dá, o universo está contra mim. É assim. Então, de vez em quando a gente vai oscilar, mas a gente precisa entender que dá para fazer todas as coisas, de todas as formas, desde que nesse momento a gente assuma o papel correto na nossa vida. Agora, voltando para cá. Além de mim, como eu falei, isso falando lá desse um ano, depois disso, eu tive o meu primeiro estúdio. Eu vou até mostrar, eu acho que eu deixei algumas fotos separadas aqui para vocês. Olha só, aqui temos imagens do meu primeiro estúdio. Gente, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Isso aqui foi um grande sonho na minha vida. Eu vou até pegar o meu negocinho de desenhar aqui, que eu quero explicar para vocês o que que era. Vocês estão vendo aqui, ó, uma parada aqui? Isso aqui era a escada, era um sobrado essa casa. A escada começava bem aqui, dá para ver um pedacinho dela bem aqui, e aí subia. Lá em cima eu morava. Aqui embaixo deveria ser uma sala. Só que ao invés de ser uma sala, ele virou o estúdio. Aqui era para ter colocado o puff. Quando eu vim alugar esse espaço, eu vi que ali fora ele é todo fechado. Vai ter em algum momento que eu vou mostrar a foto. Tinha vidro ali, ó, e vidro aqui também. Um espaço que aqui no cantinho tinha uma churrasqueira, uma mesinha, e aí sobrava todo o espaço ali no meio. Só que quando a gente veio ver essa casa, o que a gente observou? Tem muita luz vindo, porque o teto é policarbonato. Beleza. E aí essa luz vai ser excelente aqui para eu trabalhar com a luz natural, ó. Nossa, excelente. A gente faz o estúdio aqui embaixo, tudo ok, perfeito. Só que, quando a gente veio para cá, a ideia era colocar o puff aqui. Mas aí o que acontecia? O puff obstruía a passagem para o banheiro. Então, nesse momento, eu tentei todas as possibilidades de mudar as coisas de lugar e não funcionou. Então, eu coloquei o puff ali do lado de fora, coloquei um ar-condicionado bem aqui, ó, e teve que ser um ar-condicionado de 30.000 BTUs, gigantesco para dar conta de aquecer o espaço, porque era grande ali fora. Ele era todo fechado. E achei incrível porque ia ter luz vindo de todos os rural. Agora, voltando ao meu sonho. Meu sonho era deixar o espaço com cara de quartinho de bebê.
Eu fui em lojas, como é que chama? Enxoval, mandei fazer trocadorzinho, que combinava com a poltrona de amamentação, comprei a cômoda, comprei o guarda-roupa e mandei fazer a cortininha igualzinho, com o bichinho aqui, igualzinho o bichinho daqui, e essa térmica, caro para burro, e nunca ninguém usou a aguinha quente, no fim das tantas. O que eu tô querendo dizer aqui, ó, que apesar de tudo, eu realizei o meu primeiro sonho da vida, que foi ter esse estúdio, mas eu errei horrores com ele. Deixa eu mostrar outra foto aqui. Aqui olhando de cima, ali da escada que eu mostrei para vocês. E aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. A próxima foto que eu vou mostrar é para cá, tá? Então eu vou mostrar a próxima foto. Aí aqui tá do outro lado, ó. Então a porta de entrada, ela era bem aqui, ó. Bem aqui. Então coloquei uma mesinha aqui. Tinha só isso, ó. Um quadrinho aqui, que na minha cabeça ele era gigante, mas ele ficou bem pequenininho. A cadeirinha aqui para o cliente sentar, uma mesinha para o computador, uma cadeira para mim, enfim, e o resto é o que vocês viram ali. Onde é que os clientes sentavam? Quando ia mais de uma pessoa, a gente pegava essas cadeiras aqui e arrastava para lá. Era o que eu tinha. Aqui era a cozinha da minha casa, ó. Então, quando o cliente precisava de micro-ondas, alguma coisa, ele usava ali mesmo. Se não, a gente pegava um carrinho desses, tipo carrinho de chá, e já deixava as coisinhas aqui para o cliente poder comer, né, biscoitinhos e coisinhas assim. Então esse era o estúdio. Aqui olhando da minha mesa, ó, era bem pequenininho e eu usei o lado de fora ali para fotografar. Tive muito trabalho para conseguir fazer funcionar desse jeito e percebi que não foi o melhor dos mundos ainda por cima, mas durou. A gente ficou um ano lá. Essa aqui era a parte de fora que eu falei, ó. Aí eu tive que construir uma estrutura aqui, mandar fazer uma estrutura bem aqui. Era uma parada que era tipo assim, ó. Aqui é o pé, ó. Imaginem que isso aqui é o pé, isso aqui é o pé, bem, e é alto, tá? Cabia uma pessoa em pé. Daí tinha essa parte aqui. Imagine uma mesa e em cima dela aqui chapas de isopor. Só que ele era alto, acho que tinha 2 metros mais ou menos. Daí tinha chapas de isopor. Por quê? Porque como vinha luz de todos os lados, eu precisava bloquear um pouco de luz e também concentrar ali o aquecimento nesse canto, porque o espaço era muito alto. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque muitas vezes, naquele anseio de querer ter o primeiro espaço ou de achar que precisa disso, a gente não tem todo o conhecimento que precisa, acha que precisa ter um espaço muito grande, acha que, meu Deus, eu preciso de tudo isso, e aí quando você vai e faz, não era isso não muda a sua vida. Depois disso, eu fui para o meu segundo estúdio. O meu segundo estúdio já foi pensado de uma forma um pouquinho diferente. Então eu tinha aqui, ó, a recepção, mesa, 2 cadeirinhas e tal, a lateral só era de vidro, e passando ali, ó, ali estava o espacinho que eu fotografava. E aqui no cantinho escondidinho, bem aqui, era onde ficavam os props. Usei o guarda-roupa, usei a cômoda, que tá aqui. Trouxe alguns fundos, a poltrona de amamentação ainda tinha vindo comigo. Então, o segundo estúdio foi dessa forma. Aí eu já estava melhor, né? Melhor no sentido de sabendo o que eu precisava para ele. Eu precisava de um espaço para receber um cliente e de um espaço aqui para fotografar. Até aí tudo bem, só que ainda assim eu errei. E por que eu errei? Porque com o passar do tempo é que a gente vai entendendo as necessidades que a gente tem. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou falando que você tem que ter o estúdio ou como é que... A questão é, quando a gente está começando do zero, a gente ainda não sabe as reais necessidades. Eu estou no meu terceiro estúdio. Esse estúdio aqui, esse espaço foi pensado da maneira como eu gostaria. Porém, quando eu vim para cá, eu não pensava em fazer tantas lives assim. Eu já fazia conteúdo, tudo, gravava de uma forma diferente. Hoje em dia, eu já preciso de um espaço um pouco diferente para se eu não quisesse fazer a bagunça que eu faço, vocês não têm ideia, que eu não tenho como mostrar aqui para vocês a câmera. Acho que se eu mostrar se eu virar a câmera, vocês não vão ver. Mas, gente, fio e um monte de coisa, e isso, se eu tenho que desmontar, montar para fazer um ensaio, tem bastante trabalho, né? Como eu falei. Então, eu mostrei aqui algumas coisas.
para mostrar para você que o fato de eu ter tido estúdio não necessariamente mudou a minha vida. Então, o que eu preciso entender agora? Como é que a gente vai resolver o obstáculo de não ter estúdio para que melhore a minha vida, para que eu possa ser um fotógrafo que não tenha necessidade de ter um estúdio e que eu consiga melhorar toda essa parte, né? Toda essa questão, toda essa logística de ensaio, fazer um bom ensaio independente do estúdio. Então, vamos lá. Primeiro, quando você fala em fotografar na casa do cliente, quais são os maiores obstáculos que os fotógrafos têm, né? Se eu falo, tipo, vou fotografar na casa do cliente, quais são os maiores obstáculos, né? Primeiro, o que a gente leva, de que forma a gente monta, quanto tempo, a logística disso. Isso começa desde o momento de planejamento. E independente de você ter estúdio ou não, você vai ter que planejar o seu ensaio. É uma das formas de você conseguir otimizar seu tempo, uma série de outros fatores, né? Tem que ter uma logística para isso. Não dá simplesmente para você chegar e resolver fazer. Tem que ter um preparo. Então, independente de ter estúdio ou não, esse preparo ele precisa acontecer. Se eu tenho estúdio, eu vou ter que ter uma logística. Se eu não tenho, eu vou ter que ter uma logística diferente. Se eu tenho estúdio, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que preparar o espaço, o ambiente, as produções, só que tá tudo na minha mão, tá tudo aqui. Eu tenho que aquecer o ambiente, eu tenho que preparar esse ambiente para a chegada do bebê. Se eu vou atender na casa do cliente, que obstáculos eu tenho? Eu tenho que pensar nas produções, eu tenho que embalar essas produções, colocar na mala, ver um meio de transportar isso e pensar a quantidade, o que eu vou fazer, de que forma eu estou pretendendo fazer para poder colocar tudo isso na mala e levar. Então eu tenho isso, eu tenho distância, quanto tempo eu vou levar para chegar? Qual é o melhor horário para eu combinar? Não necessariamente só o melhor horário para o seu cliente, mas como que você se organiza nesse horário? Esse horário é bom para você? Vai fazer sentido? Seria melhor você ir mais cedo, de manhã ou à tarde? O bebê normalmente não tem uma rotina definida ainda. Então, um dia ele vai dormir melhor de manhã, outro dia ele vai dormir melhor à tarde, outro dia ele vai dormir melhor à noite, outro dia ele nem vai dormir. E às vezes a mãe fala que dorme bem à tarde, bem no dia que você chega nem dorme. Então não dá para saber, isso é uma incógnita ainda. Mas você precisa estar preparado para tudo que vem, né? Todos os desafios que vêm. Então, a gente tem que imaginar a luz, né? A galera que trabalha com luz natural. Que luz eu vou levar? Vou usar luz natural, como é que está o clima? A luz está entre nuvens, o sol está entre nuvens. Que face é o lugar que você vai fotografar? É face leste? É face oeste? É face norte? Isso pode interferir na intensidade de brilho, ou se bate luz lá dentro, se não bate. É uma série de fatores, né? Então, como é que... será que existe uma forma errada, então, de eu fazer isso? Né? Se eu vou... quando eu comecei, por exemplo, a atender na casa do cliente, os meus maiores erros eram não ter... O meu maior erro, na verdade, era não ter planejamento. Eu pegava tudo que eu tinha, colocava no carro e não era bem a Deus dará, mas era quase nisso, né? Eu levava aquecedor, pedia para o cliente aquecer, mas eu não tinha um planejamento. Simplesmente chegava lá, tirava tudo que eu tinha da mala, não, que eu nem levava na mala nessa época. Tirava do carro e aí que eu ia ver como é que era a casa, o espaço que eu tinha e tal, sem um menor planejamento. Sem entender o ambiente. Então, o que eu preciso compreender, né? Qual é o jeito certo de eu superar esse obstáculo de não ter estúdio e atender na casa do cliente? Eu aprendi uma vez que era assim, eu chegava na casa do cliente, assim, bem aleatória, né? Aí chegava, daí eu começava a olhar. Eu olhava pra lá, fora as vezes que eu coloquei o puff num lugar nada a ver. Tô até lembrando aqui de um ensaio que eu coloquei o puff num lugar nada a ver, tinha uma janela incrível na parte, tá vendo? A falta de conhecimento faz tipo, cara, você pode pegar o melhor espaço do universo. Se você não souber onde é que você tem que colocar as coisas ali, não vai fazer a menor diferença. Eu tava nessa fase, assim. Então, aí chegou um momento que eu falei assim, putz, eu preciso me programar, né? Como é que eu vou me programar? O que eu tenho que pedir para essa pessoa, né? Que informações eu preciso ter para me ajudar? Ninguém tinha falado para mim. Ah, pede isso ou aquilo.
Aí eu comecei a avaliar, eu falei, bom, normalmente, quando eu vou na casa do cliente, são raras as vezes em que o ensaio não é feito na sala. Teve uma ocasião que o ensaio foi feito no quarto, porque a sala era tão grande, com o pé direito tão alto, que não tinha condições, né, de aquecer o espaço. Então a gente acabou indo para o quarto, que ainda assim era grande, mas tinha espaço suficiente para mim, sobrava espaço até e dava para aquecer. Mas fora isso, na maioria dos casos, eu tenho que me virar, mesmo que eu tenha um espaço grande, nem sempre esse espaço está vazio. Então, independente de estar num espaço compacto ou estar num apartamento ou uma casa grande, nem sempre eu vou ter um espaço vazio para lidar com aquele espaço. Nem sempre no espaço em que eu vou poder atuar ali no ensaio vai ser o mais adequado em relação à luz ambiente, né? Se eu vou trabalhar com a luz natural. Então, como é que eu resolvo isso? Eu comecei a pensar, e um dia eu pedi para o cliente me mandar foto dos 4 cantos da sala. Por quê? Primeiro, se eu pego a foto dos 4 cantos dessa sala aqui, ó, o que, que eu vou ter? Eu vou entender que do meu lado direito eu tenho janela, eu vou entender que do meu lado esquerdo eu tenho guarda-roupa, eu vou entender que lá atrás eu tenho parede, e vou entender que aqui na frente eu tenho uma porta e eu já sei que móveis tem. Inclusive, você pode até pedir um vídeo. Fala para a mãe, você pode me mandar um videozinho da sua sala? Faz um 360, assim, fica parada no centro da sala e faz um 360 devagar. Também ajuda. Por quê? Eu já vou vendo os móveis que tem, onde é que está o sofá, onde é que está vindo a luz. Se puder, pede para ela te mandar ainda no horário que você agendou com ela, que daí você vai ter uma noção ainda maior da luz que está entrando naquele momento. Mas mesmo assim, independente do horário, né, você só não tem como saber muito à noite, mas ainda assim você sabe onde tem uma janela, consegue ver, tem cortina e tal. Aí você tendo essa ideia, o que você já pode imaginar? O espaço é pequeno, tem uma mesa de centro e ali seria o único lugar que eu poderia fazer fotos de chão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para o pai afastar um pouquinho essa mesa de centro. E aí eu faço as fotos ali. Ah, eu tenho um puff, eu levo e coloco em cima do sofá. Eu não tenho puff, não tem problema, eu uso o sofá. Então, eu preciso entender. Eu entendi agora o espaço que eu tenho. Tem ar-condicionado nesse espaço? Ele é quente e frio? Ah, então eu preciso que você deixe em torno de 1h30 antes já ligado. Ah, não tem, mas eu tenho aquecedor. Então já deixa ligado no ambiente. Esse ambiente é assim, é assado, enfim. Aqui você já sabe como você vai lidar. E aí você já começa a preparar aqui, ó, psicologicamente, começa a preparar sua logística para ver. Eu já fiz um ensaio no Japão, num apartamento muito, muito pequeno, que o meu fundo de 1,5 por 1,5 de colocar no chão não cabia. Era 1,5 por 1,5. Tirando a mesinha que tinha ali no centro, o fundo ele não esticava 100%. E mesmo assim eu consegui fazer um ensaio lá. Usei o sofá também. Então, assim, a gente consegue, a gente só precisa entender o ambiente que a gente vai. E se você já tem tudo isso definido antes, você já começa a pensar até no ensaio, tanto na logística ali de onde você vai fazer, o que você vai fazer, o que pode deixar preparado antes, e vai e faz. Quanto mais informação você tem desse espaço, melhor você vai se sair. No quesito logística falando, né? Não estou falando do ensaio em si. Aqui a gente está falando de como trabalhar sem ter um estúdio, que você pode sim trabalhar sem ter um estúdio. Olhando para isso, o que a gente avalia aqui? Que eu preciso me organizar, que eu preciso entender o que eu estou fazendo. Isso vai me ajudar em muitos aspectos, né? Isso vai me ajudar a trazer muito mais percepção para aquilo que eu estou fazendo, né? Noção para aquilo que eu estou fazendo. Falando ainda de espaço. Então, o melhor passo, né? Esse é um pequeno passo que você já pode sair daqui e nos próximos ensaios que você for fazer na casa do cliente, pede isso. Foto dos 4 cantos da sala, ou um videozinho, e também de algum outro ambiente que o cliente acredite que possa servir.
por exemplo, o quarto dele ou às vezes o quarto do bebê, pode servir. E às vezes pode ser super bom, porque é um espaço mais compacto, que você consegue aquecer melhor dependendo da região, se for mais frio. Então tem que pensar em tudo isso mesmo. Eu quero concluir aqui com uma frase que é muito legal, que é o seguinte: eu estava falando aqui no começo de sonho, né, estava falando aqui de estúdio, mas também estava falando de sonho, do quanto isso era importante para mim ter estúdio, do quanto eu achava que eu ia demorar para conseguir ter isso, né, eu acreditava que eu precisava ter muito dinheiro, que aquilo ia ser algo muito distante ainda. E aí eu encontrei essa frase aqui do Paulo Coelho que diz o seguinte: "Não desista. Geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta". Não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. Às vezes a gente tem sonhos e tem metas e tem objetivos, e às vezes a gente se sente ali, ó, lutando, e parece que não consegue conquistar, tá difícil, né? Eu me senti muito tempo assim, naquela época que eu atendia na casa do cliente, às vezes em outros momentos, com outros sonhos que vieram depois. Do tipo, será? E aí sai dessa criança, vai pro adulto pensando, eu consigo. Não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. E também tem uma outra, só não tá com o autor aqui, mas quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. Quando eu falo de ônus e bônus, é isso. Eu preciso plantar para colher, né? A colheita é muito mais fácil do que o plantio. Se eu precisasse só colher, seria muito mais fácil. Mas plantar é o mais difícil. Eu tenho que arar a terra, eu tenho que virar ela, eu tenho que cuidar, eu tenho que colocar sementinha, eu tenho que molhar, eu tenho que regar, eu tenho que dar todo o meu tempo, a minha energia naquilo. E demora para você colher os frutos. E tem gente que desiste no caminho. Tem gente que deixa a sementinha ali apodrecer e desiste sem saber que ela estava lá no fundinho ou ela já estava brotando. Só que você está ansioso demais às vezes para ver dar fruto, mas tem um processo, né? E a gente precisa entender e respeitar esse processo.